Olá para você que chegou no canal compartilhando o nosso canal do conhecimento. Este é mais um vídeo da série Realidade ou Teoria. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Bom, tem um tempo. Bom, antes de mais nada, a introdução desse vídeo para vocês saberem o que eu vou tratar é a respeito do que está acontecendo recentemente. Na verdade, não é tão recentemente, né? Já tem um tempinho já. Mas recentemente aconteceu, principalmente nesse mês de setembro de 2022, aconteceram, né, algumas coisas que é realidade ou teoria, né? Não dá para saber. Mas eu deixo aqui todas as possíveis, todas as possibilidades, né? Então não dá pra gente saber até acontecer ou alguém trazer evidências, fatos. Porque, como eu disse no vídeo introdutório, é difícil você buscar informações de fontes, porque que fonte, né? Dependendo do que você tá teorizando, essas fontes talvez nem existam, porque não dá para saber, entendeu? Por exemplo, o Vaticano ele ordenou todas as catedrais, né, as filiais, digamos assim, não sei se é esse o termo correto, mas que são subordinados ao Vaticano, né? A sede, sei lá, a matriz lá no Vaticano, ele, ele ordenou como se fosse repatriação, mas não é repatriação. É, tipo resgatar. Ele pediu, né, para todas as igrejas do mundo, né, ah, mandou tirar o dinheiro dos bancos, né, dos bancos das igrejas, para poder centralizar esses recursos somente no Vaticano. Cada igreja, assim como qualquer outra igreja, né? A gente está falando, ou qualquer outra empresa, né? Vamos fazendo uma analogia a uma empresa. Tem a sede, e essa sede tem várias filiais, tanto nacionalmente falando, ou mundialmente. Então, se a sede, vamos supor que é no Brasil, e, e tem as filiais espalhadas pelo mundo, ou nos estados aqui no Brasil, essa sede é onde concentra o dinheiro, né? Então todas as filiais elas vão faturar e tudo mais, aí vai ter os lucros e tudo mais, vai ficar parte ali dessa receita na filial para os seus procedimentos, né? Suas despesas, suas ações, suas operações financeiras ali corriqueiras. E parte desse lucro vai para a sede, seja onde for. Então, se for lá na Alemanha e a sede é no Brasil, vai vir para cá. É o que vai acontecer com, com o Vaticano. Ele pediu a centralização do dinheiro, dos recursos para o Vaticano, né? Então, as igrejas elas mantinham seus recursos ali, né? E dizem que é para controle, um melhor controle
né, financeiro. Oficialmente, né, eles estão dizendo que é um controle financeiro e tal, 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 tal. Mas tá meio assim, né? Por isso que eu tô falando que eu trouxe esse tema como teoria, porque não sabe a real, né? Por isso que eu falei. Esse, por exemplo, é uma é uma é um exemplo de que não tem como você pegar a fonte, porque o Vaticano falou oficialmente essa versão, né? Então tudo que sair dessa versão oficial é teoria, entendeu? É tipo eu falando assim, eu contando uma história minha. Eu tô dando a minha versão oficial, porque é a minha história, entendeu? Tô dando a minha versão oficial. Mas quem disse que é real? É a minha história, é oficial, mas não quer dizer que é real. Tá entendendo o que eu tô falando? Outros que ouvirem essa história que eu estou passando, contando, podem teorizar, podem falar, não, acho que não é verdade, acho que esse ponto não tá certo, acho isso, isso, isso. Só que vai cair no achismo. Até as pessoas, esses terceiros que estão ouvindo, eles buscarem e conseguirem evidências de que essa minha história que eu estou contando, ela é meio contraditória. Não totalmente mentira, mas tem algumas mentiras, algumas verdades, não está totalmente real. Então, e se essas evidências, por exemplo, é uma história minha, como é que as pessoas vão buscar evidências? Se é uma história minha, vamos supor, vai, uma história é, tipo pessoal, vai, muito pessoal. Pior ainda, não tem, sabe, tipo, vai, não tem testemunha. Vai, de repente, vai, sei lá, vai. Ah, eu tava é, viajando sozinho e aconteceu coisa lá no meio da estrada. Sei lá, vai, uma história qualquer que eu contei. E aconteceu tal coisa no meio da estrada, tá, tá, tá. Tô sozinho, não tem ninguém na rua, vamos supor que tá à noite e tal. É uma história que eu tô contando, é oficial, então, ok, é real. Porém, é real. Eu tô contando, é oficial, porque é minha história. Aconteceu comigo. Então, assim, como as pessoas vão buscar evidências se essa situação, cada fato que ocorreu nessa situação que eu estou contando, é muito pessoal. Não digo nem pessoal, mas é muito. Não tem testemunha. Não tem ninguém relatando o fato além de mim. Entendeu? Vai, vamos supor, eu tô contando que eu vi um. Sei lá, vai, eu contei que eu vi um extraterrestre no meio da estrada. No meio da estrada, não tô falando no céu, porque no céu outros poderiam ver. No meio da estrada. Justamente nesse local. Eu parei, vai, vamos supor que a história é essa. Eu parei e vi esse ET e tal lá no meio da estrada. Eu tô contando, tal, oficial. Foi à noite. Ah, o meu farol parou. Aí eu tenho os detalhes, né? O farol desligou, o carro desligou, não sei o que. Tava tudo escuro, mas eu vi o ser veio até mim, pai, eita, aquela história toda, que não sei o que, não sei o que. Fui abduzido e voltei e tal. Eu fiquei 10 anos fora, mas aqui na Terra era só 5 minutos, tal, não sei o que. Quando eu voltei, o carro voltou a funcionar e não sei o que. Não tinha ninguém na rua. Ou seja, mas tudo bem. Aí você vai falar, mas abdução é uma coisa tipo canalização e tal, não sei o que, não dá pra. Tá tudo bem, então esquece ET. Vamos falar que eu vi no meio da rua um urubu de 50 metros. Sei lá, vai. Beleza, é mais físico, mas se a gente sair do campo metafísico, do campo mais ficção, para uma coisa, um urubu gigantesco, vai, eu vi no meio da estrada. Sei lá, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Ou eu vi um buraco que se abriu no meio da terra e sei lá o que. Não sei, qualquer história. Pensa aí. Imagina qualquer história. E tem os detalhes dessa história. Aí você não tem testemunha, visual, auditiva, né? Ninguém ouviu, ninguém viu. Então você não tem testemunha.
Então, essa evidência que é uma das mais. Uma das principais evidências que tem, que é testemunhas, pessoas que viram, ouviram, né? Presenciaram esse fato, essa situação, não tem. Então, assim, complica. Porque só fica a minha história. Então, como é que as pessoas vão buscar uma evidência para poder confrontar se isso é verdade, se isso que eu estou contando é verdade ou é mentira? Então, cai no campo da teoria. É uma teoria. Tudo que alguém falar que não for o que eu falei, o que eu passei, é teoria. Assim como eu estou dizendo aqui do Vaticano, e assim como qualquer outra coisa que algum órgão, algum setor, algum grupo, qualquer coisa que dá o seu relato, que faz um comunicado, que passa uma informação, uma notícia oficial, fica meio que tudo que for fora daquilo entra no campo da teoria, porque fica difícil de você buscar evidências. Esse que é o maior problema do buscador, entendeu? Aí dessas que não tem evidências cai no campo de crenças, um acredita naquilo, outro acredita no outro. Aí muitas pessoas não têm o discernimento de falar assim, pô, como não tem evidências, é uma teoria. Então tem essa teoria, tem a teoria do fulano, tem a teoria do ciclano, tem várias teorias. Ok, eu vou escolher uma que faz mais sentido para mim hoje e é o que faz mais sentido. Eu acredito nessa, porém, né, com ressalvas. Né? Pode ser que não seja verdade. Eu estou escolhendo acreditar, porém não é a verdade. Eu sei que não é a verdade. Eu só acredito porque faz sentido para mim, né? Mas não é eu sei que não é a verdade absoluta. Pode ser. Mas eu sei que não é a verdade absoluta. Assim como eu estou questionando a verdade oficial, eu também questiono esta verdade que eu estou escolhendo acreditar. Né? Até parecer evidências, outras teorias que faz mais sentido, enfim, N coisas pode acontecer. Tá entendendo o ponto aqui? Então, o que eu quero dizer continua sendo teoria, entendeu? Pode ser que uma dessas teorias seja verdade, pode ser que a história oficial seja verdade. Não dá para saber. Então, por isso que realidade ou teoria, que é o título da série, é exatamente isso. É realidade ou é teoria? Então, muitas coisas que acontecem no mundo há milhares, 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 milhares de anos, a gente não sabe se é verdade. Entendeu? A gente resolveu acreditar. Seja histórias da Bíblia, seja a ciência mesmo, seja histórias contadas em tabuletas, em pergaminhos, seja o que for relatado, tem várias versões. A gente não sabe se é verdade realmente, porque a gente não estava lá. As testemunhas que viram também a gente não sabe se são fiéis, se são sinceras, o que ela interpretou. Tem muita margem para interpretação, tem muita margem. Às vezes tem testemunha e pode ser qualquer coisa. Pensa só, nesse negócio que eu falei do ET, que eu vi na rua, tá, pá, 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 pá. Se tivesse várias testemunhas, cada uma poderia falar uma versão diferente. Porque vai depender do histórico de cada pessoa. O histórico é o quê? O histórico de educacional, da cultura dela, das crenças dela, de tudo que tem nela. Tudo que formou a pessoa naquele. Que é aquela pessoa naquele momento. Né? O que formou a pessoa e o que ela é naquele momento. Né? Toda a história dela formou ela até aquele momento, porque daquele momento em diante ela pode ter mais informações que pode mudar totalmente o histórico dela. Aí ela é outra formação, entendeu? Por isso que eu tô falando até aquele momento, porque a gente muda, pode mudar.
Não é porque as pessoas não mudam, porque as pessoas normalmente elas ficam na zona de conforto, buscam informação que já está mastigada da mídia, dos jornais, e papapá, não vai atrás, não busca informação, papapá, só das fontes oficiais, e ok, tá tudo certo. Então, ela não vai mudar. Porque ela não busca informação, quando ela vai mudar o quê? Só vai mudar se, vamos supor, a ciência, se vamos supor, aquela fonte de informação que ela adquiriu durante o tempo, mude a versão. Fora isso, ela não vai mudar, porque a versão é essa e acabou. 2 mais 2 é 4? É. Até que se prove o contrário, terceiros, porque eu não vou me questionar que 2 e 2 não é 4. Eu aceitei que 2 e 2 é 4. Então eu não vou mudar, a não ser que a fonte mude. É isso que eu estou dizendo. Então, muitas e muitas pessoas, elas ficam nesse estado que é mais confortável. E outras que buscam a informação, se questionam, aí sim é mutável. Que entra naquela coisa do Raul Seixas de eu sou uma mutação ambulante, porque você, uma metamorfose ambulante, porque você está mudando o tempo todo. Então não é todo mundo. Algumas pessoas que buscam, que questionam, que querem ver outras versões, aí sim elas mudam. Por isso que eu estou falando. Então, independente, eu não sei quem é quem, o histórico dessas pessoas, dessas testemunhas, até aquele presente momento, formou a pessoa. Então, quem sabe como que essa pessoa se formou? Qual é o histórico dela? Então, vamos supor que ela é uma pessoa muito religiosa, ela não acredita em vida fora da Terra. Né? Apesar de que Jesus veio fora da Terra, mas ela não acredita em vida fora da Terra. Né? Jesus é um extraterrestre. Porque extra, fora, além da Terra. A mais, além, exceção, extraterrestre. Fora da Terra. Tudo que é fora da Terra é extra. Entendeu? Tudo que está dentro é terrestre. Fora. Então, se tem um animal que ele não é original daqui, ele está na camada ali da Terra, mas ele está fora da Terra, e ele nasceu e vive ali, ele é o que? É um extraterrestre. Não importa o que é, se é um micro-organismo, ele é um extraterrestre. Jesus, ele veio de onde? Veio de fora, certo? Então, ele é um extraterrestre. Não estou falando que é ET de zoião, Grey, não, é um extraterrestre. Anjo, Nephilim, veio fora da Terra. É o que? É um extraterrestre. Então tem que ser. Você tem que pensar assim. Não, é bom. Né? É interessante pensar de outra forma. Por isso que eu estou falando. São os questionamentos, né? Então, assim, a versão passou. E mesmo assim, a versão que passaram pra gente, vamos supor, sobre esse exemplo aí de anjos e tal, Jesus, já tá falando. A gente que interpretou de outra forma. Ah, mas porque não sei o que, não sei o que. Tá entendendo o que eu tô falando? Por isso que eu tô linkando. Às vezes eu dou uma viajada para outros cantos, porque tudo é uma coisa só. Na minha cabeça, eu entendo tudo é uma coisa só. É um conjunto. Eu não consigo separar as coisas. Eu separo, né? Mas eu não consigo separar. Tudo para mim é uma coisa só. Tudo faz parte de uma coisa só. Entendeu? Então não tem ciência, espiritualidade, não tem física, tudo é uma coisa só. Faz parte, não tem como você tirar. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, pensa, eu, por exemplo, que antes não interpretei, vamos supor, eu vi lá a história de Jesus, a história dos anjos, tal, não sei o que na Bíblia, tal, e tá lá, vieram de fora da terra. Eu estou falando assim, eu não sei exatamente o que está escrito, mas vamos supor que tá escrito que vieram de fora da terra, tal, ou vieram do além, do céu, sei lá. Enfim, céu é além, é fora da terra. Né? Não é céu aqui, nuvem. Não está falando nuvem. Se falar nuvem, nuvem é nuvem. Aí é aqui dentro da terra. Céu, o que eles querem dizer é além da terra. Céu é fora da terra. Inferno é abaixo da terra. É isso que eles querem dizer. Apesar de que tem uns que falam que inferno é no núcleo da terra, aquelas coisas todas. Mas são como se fossem dimensões separadas da Terra. Mas é teorias, né? São teorias, interpretações da mesma coisa. Por isso que eu tô falando que é complicado você saber.
né? É uma interpretação minha. Eu não sei se é isso ou não. Mas, entendeu? Então, assim, no grosso modo, cada pessoa que vai interpretar essa coisa aí vai falar assim: ah, não, Néfilins é Néfilins, acabou. É da Terra. Só que tá falando lá que veio de outro lugar, certo? Do céu, sei lá de onde. Então ela não quis aceitar que é um extraterrestre, porque na cabeça dela não existe extraterrestre, não existe vida fora da Terra. Ponto. Então se ela vê um extraterrestre na estrada, que ela é testemunha junto comigo, que eu também sou testemunha. Não aconteceu só comigo, aconteceu comigo, com todo mundo que está ali presente. Só que eu estou relatando a minha versão. E eu acredito que existe vida fora da Terra, então para mim é natural. Não é surpresa. A pessoa não acredita, então ela vê uma coisa daquela. Ah, não. Pode ser qualquer coisa que fizeram isso. Ela vai dar a versão dela. Muito provavelmente, né? É raro as, as situações que uma pessoa que não acredita em tal coisa, ela vai dar a versão dela contradizendo o que ela acredita. É raro, porque mexe com o seu ego. Né? Então imagina, eu não acredito em ET e eu vou falar que eu vi um ET, vai bater, vai bugar, o tic-tac vai bugar na cabeça dela, mas aí tem a ver com ego, né? Eu não quero estar errado, entendeu? É muito complicado. Então por isso que vai ter várias versões do mesmo acontecimento. Ó, pra você ver como que é complexo o negócio. Sem testemunha é muito complexo. Não vai ter, vai ser difícil de você buscar evidências. Vai ser só o meu relato. Se tiver testemunhas, também continua sendo complexo, mas é melhor. Mas é complexo porque cada uma vai ter uma interpretação. Se todas as pessoas foram de um lugar só, de uma cultura só, mesmo assim cada uma vai ter uma interpretação, mas vai ter mais em comum, entendeu? Vamos supor que elas têm a mesma religião, foram do mesmo lugar, papapá, pipipipopó, elas vão ter mais afinidade, vão ter mais sintonia. Não quer dizer que são iguais, né? Vai ter diferenças, mas vai ter mais, provavelmente o relato vai ser mais parecido, entendeu? Imagina, então são todas religiosas, não acreditam em ET. Bom, não estou falando que religioso não acredita em ET, mas um exemplo, normalmente é o que acontece, né? Então, porque na religião, depende da religião, né? Não se passa essa versão de vida fora da Terra. Então, essas pessoas vão dar um relato provavelmente de que não é um ET. É uma coisa qualquer lá. Então, imagine, 5 pessoas com esse mesmo histórico, mais ou menos, essas mesmas crenças, dá essa versão de que não é. É algo estranho, mas deve ser uma pessoa se vestindo de alguma coisa. É, é um animal que é desconhecido, mas é um animal que estava de pé, entendeu? Então, tudo vai convergir para algo que não tem a ver com ET. Só eu que vou falar que é ET, que é extraterrestre. Porque só eu que acredito, entendeu? Pode ser que um vai estar mais próximo de mim, mas mesmo assim ele vai estar puxando para a versão desse grupo. Então, aí, passado anos, este relato que eu falei, quem repassar esses. Aí que complica mais. Porque eu passei esse meu relato. 5 pessoas que estavam lá como testemunhas passaram relatos dela. Qual que você acha que vai prevalecer? A maioria. Mas não é que a maioria prevalece. Depende de quem vai repassar essas informações. Interesse, dinheiro, poder. Então é muito complexo. Porque quem vai repassar essa informação? Se eu não tenho poder e essas 5 pessoas têm poder, vai prevalecer o delas. Se eu tenho poder, essas 5 pessoas, que são a maioria, não tem poder, poder que eu diga influência, dinheiro, papapá, provavelmente o meu relato vai permanecer. Não delas. Então é muito complexo. Por isso que não dá pra falar que tudo é mentira, tudo é verdade. É uma mistureba generalizada. O bagulho é louco. Então você entendeu o que eu tô falando? É complexo o negócio. Então, assim, é meu relato, eu passei adiante. Se eles têm mais poder, eles estão dando o relato deles, eles são a maioria, tem mais poder. O meu já ficou de escanteio. Já ficou de canto, já era. Então não existe mais relato de ET.
Esse aqui é como se fosse uma teoria. Vamos supor que essa é a verdade, é um ET. E esse aqui é a versão deles, é a interpretação deles. Não é nem por maldade, é a interpretação deles. Má intenção nem nada. Só que eles têm um certo poder, uma influência, papapá, né? Essa minha versão, ela é descartada da história e permanece essa na história. Vai passando, 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 passando. Quem for ver lá na frente daqui 100, 200, 300 anos, para poder ver de fato as evidências, buscar informações, outras versões e saber se esse relato dessas 5 pessoas que passaram uma versão que não é a verídica, vai ser complexo, vai ser difícil dessas pessoas lá na frente, ou lá no futuro, essas gerações, buscarem evidências. Porque o meu relato, ele já foi descartado. Então, se eu tiver algum registro, se eu registrei em algum lugar, vai ser um pouco mais fácil. Se conseguiu permanecer esse meu relato, esse meu registro durante anos, porque depende. Se foi descartado, não é interessante para ninguém. Se eu não registrei, só tá na minha mente, é uma história, tipo igual de nativos. Normalmente são histórias, e por isso que cai naquela questão de mitologia, de lenda, porque não é registro, entendeu? Aí fica, é um conto tal. Então imagina, eu não registrei nada, aí só permaneceu deles, foram registrados, pá. Então só permaneceu a minha história. Cara, vai ser quase impossível você saber disso daqui. Você pode até, vamos supor que eu passei por um filho, foi passando de geração, mas só ficou ali na família e tal. Mas, ok, essa minha versão, que é a verdade, continuou. Mas bem, sabe, bem restrito. Lá na frente, podem acessar. Vai ser muito difícil, porque você tem que chegar até essa família, essa minha geração. Amigos ou família, sei lá. Para chegar a essa história, se foi passando. Entendeu? Mas aí você só vai ter essa família falando. E aí cai naquela coisa, pô, só essa família tá falando? É bem improvável que seja verdade. É mais provável que as 5 pessoas estejam falando a verdade. Tá entendendo como que é difícil você comprovar uma coisa? Por isso que cai na teoria. É por isso que as pessoas, a elite, as pessoas que controlam o mundo, que têm poder, que têm influência, elas usam esta situação, isso daí, a favor delas. Entendeu? Porque não tem como você comprovar. Então aí criaram, né, a CIA criou o termo teoria de conspiração para ridicularizar, mais ainda, porque já é, né, o próprio povo vai ridicularizando aquele relato, porque já é um relato bem meio que fora da realidade, mas é real. O que eu falei é real. Uma pessoa, eu falei é real porque eu vi, né? Com minha história e tudo mais, eu acredito. Ok, para mim não é surpresa um extraterrestre. Essas pessoas não existem extraterrestre, então elas não querem ir contra seus conceitos e tudo mais, seus princípios, seu ego e tudo. Então, e elas têm poder, influência e tudo mais. Permaneceu o relato delas, o meu relato não permaneceu. Entendeu? Então, ele por si só, ele já é ridicularizado. Porque é um relato como se fosse história. História não, é lenda. Entendeu? Aí vem a mídia, vem governo, vem ONGs, vem institutos, organizações, setores, enfim, vem o caceta 4 e definem vários termos. Teoria da conspiração, e papapá, não sei o que. Aí ridiculariza mais ainda. Ah, é fake news, ah, é não sei o que. Aí cada vez mais vai ridicularizando uma coisa que é real. Tá entendendo? A manipulação como que vai indo. Tô dando um exemplo bem idiota. Mas tá vendo como que a manipulação ela vai se levando ao tempo? Esse negócio do ET é só você trocar ET, do exemplo que eu dei, para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que aconteceu, que você viu, que é real, que tá ali na sua frente, você viu, outras pessoas viram e deram outros relatos, passaram outra informação que não é aquela verídica,
e permaneceu aquela e não a sua. Pensa assim, dessa forma, qualquer coisa, porque às vezes você não acredita nisso e isso é papo furado. Pensa essa lógica, a linha do raciocínio. Entendeu? Como que começa uma manipulação? Claro que é muito mais complexo do que eu estou falando. Já é complexo o que eu estou contando, imagina no mundo real mesmo. É muito mais complexo, tem muito mais gente envolvida, muito mais interesses envolvidos, muito mais coisas envolvidas que saem fora da nossa realidade. Então, assim, é manipulado. Né? Voltando para a questão do Vaticano. Então, voltando lá para o Vaticano, o Papa, ele, acho que foi em 23 de agosto do mês passado, ele fez esse anúncio, né? Essa declaração que sobre, se eu não me engano, essa declaração, ela chama Rescriptum, que é reescritura, né? E como eu estava falando antes, cada filial da Igreja Católica, vamos supor que a Igreja da Sé em São Paulo aqui, ela tem seu departamento financeiro, né? O seu departamento financeiro, ele recebe as doações, enfim, todos os recursos que recebem aqui da Catedral da Sé, ele tem um departamento financeiro e o departamento financeiro, ele vai investir em N coisas, né? É um departamento financeiro, entendeu? Vai cuidar do dinheiro, vai gerir esse dinheiro. Não vai acontecer mais isso, entendeu? Não vai acontecer mais isso. Vai ter o dinheiro, claro, provavelmente para manter a instituição ali, a Catedral da Sé. Fora isso, os recursos vão todo para o Vaticano. Não vai existir mais departamento de investimento, de recursos, não é que não vai existir. Vai ter lá, né? Vai ser o contador, ou sei lá o que, o departamento financeiro, mas ele não vai ter mais a autonomia de investir estes recursos. Quem vai gerir esses recursos será o Vaticano, de todo mundo. Não é só da Sé, sei lá. Então, da Sé, do Aparecida do Norte, de qualquer lugar do mundo, lá de Fátima, vai voltar para o Vaticano, onde o departamento ali de finanças ali do Vaticano, ele, se eu não me engano, é APSA, é o departamento de finanças ali, que cuida de investimentos. Ele vai tomar essas atitudes. Segundo o Papa, segundo essa notícia, que entra em vigor 1º de setembro, né, já entrou em vigor, até 1º de outubro, ele deu um prazo. Então lembre-se dessa data, 1º de setembro a 1º de outubro, ou seja, o mês de setembro inteiro. Segundo ele, tem para evitar fraudes, investimentos de risco e coisas de aborto, de armas que não sejam coisas daquela agenda verde, né, ambiental e um monte de coisas lá, tá tudo bonitinho, né, aquelas coisas bonitinhas, tal, que sejam éticas e tal, e não sei o que, Então, segundo isso. E tem aquela história também de que da fraude, né, que aconteceu lá que o departamento lá, alguma filial, acho que foi a de Londres, se eu não me engano. Eu acho que a filial de Londres. Se eu não me engano. Aconteceu alguma coisa, eles investiram lá em um negócio e perdeu milhões. Então, assim, tá com suspeita de fraude, foi pra julgamento e tal, e deu uma bafafá lá, mas não é que não é isso. Eu não posso falar que não é isso. Ele tá dizendo que é isso, né? Eles estão dizendo que é isso, enfim. Aí entra a teoria, entra aquelas coisas. As evidências, né?
A história é oficial, é deles. Eu não posso ir contra a história oficial. Tudo que eu falar é teoria. Tudo que alguém falar é teoria, a não ser que apresente evidências, né? Então, assim, é, há- tem um tempo já que o autor do Pai Pobre para Rico, que é o Robert Kiyosaki, se eu não me engano, é, do Mente Milionária também, se eu não me engano, mas o do Pai Pobre para Rico é certeza, porque eu já vi vários vídeos dele falando, entrevistas e tudo mais. Aquele Michael Burry, se eu não me engano é o nome dele assim, ele... Aquele que é do filme lá, A Grande Aposta, lá, aquele da crise de 2008, que ele conseguiu, é, não é prever, né, mas ele fazendo os cálculos lá, puxando e tal, pesquisando lá tal, ele conseguiu ver uma certa divergência no que estava acontecendo no mercado financeiro naquele momento. Então ele, opa, não é. Aí ele começou a ir atrás, começou a ir a fundo, começou a pesquisar, ver quem eram os compradores, as pessoas que estavam financiando as casas, o setor imobiliário, né? Quem estava financiando, ele começou a ver que, constatar, né? Ele buscou evidências e ele viu que a grande maioria das pessoas que estavam financiando as casas, que estavam um boom imobiliário gigante, né, naquela época. E esse financiamento de imóveis geravam, como que é o nome? Derivativos, né? Que vários derivativos a partir daquilo lá. E o mercado financeiro ia ganhar dinheiro em cima de um negócio que estava financiado, que eu entendo, né? Mas tem outras explicações que você pode buscar aí que é melhor do que eu. É, E essas pessoas o começo de tudo, essas pessoas que estavam financiando, a maioria delas não tinham condições de financiar essa casa. Então ele começou a perceber que era eminente um estouro de bolha. Era uma bolha que ia estourar. Porque essas pessoas, vamos supor, tinha pessoas que estavam pagando duas casas, tinha dois financiamentos, três financiamentos de casas, e elas não tinham renda para isso. E eles estavam percebendo que o financiamento de casa estava facilitado. Muitas vezes não tinha nem análise de crédito tão rigorosa igual tem para casa, imagina, né? E ele começou a perceber que o negócio não estava, começou a buscar evidências e tudo mais. E ele viu que o negócio ia bugar, ia estourar essa bolha. Era uma bolha de estourar. E ele começou, ao invés de comprar, que era o que o pessoal estava comprando, o mercado estava aquecido, todo mundo comprando, pá, 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 em, ações das empresas do setor imobiliário e de vários setores, e investindo em bancos que investem e tudo mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele, opa, ele começou a retirar, vender, não comprar, vender. As pessoas estão comprando, então eu vou vender, porque eu sei que o negócio vai estourar. E, enfim, esse cara também, ele começou a fazer uns anúncios, ele começou a, não só anúncios, mas ele começou a fazer movimentações financeiras contra o que é feito atualmente, há uns anos atrás e até hoje, que é o que as pessoas mais compram do que vendem. Sempre tem compra e venda, é normal. Mas ele começou a desfazer das suas posições e investir em ouro. Ou, não só eles, grandes investidores começaram a fazer isso. George Soros, Warren Buffett, vários investidores grandes, empresas começaram a fazer isso. Investir em ouro, que é físico. Normalmente, quando alguém investe em ouro, é porque ela está com o pensamento de que pode acontecer alguma coisa e o ouro é o meu porto seguro. É algo físico que está lá, nunca vai perder valor. Entendeu? Dinheiro perde valor e então o ouro é a única coisa que não perde valor, então é em ouro que eles investem. E os países começaram a fazer isso daí. Aumentar as suas reservas de ouro. Né? Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Rússia.
exponencial, aumentando, aumentando, aumentando. Brasil, bem devagarzinho, porque você sabe como que é o Brasil. Mas, né? Enfim, os bancos centrais tudo começaram a aumentar suas reservas de ouro. Então você começa a analisar isso aí. Não é de um dia para o outro que acontecem essas coisas. Leva tempo. Depende do que, né? Claro. Mas uma coisa grande assim leva tempo. A crise de 2008 não foi 2008 que foi, já vinha de anos ali. 2008 que foi o ápice, né? Até em 2007, final de 2007 já tava isso aí. Então, mas é de anos. Mesma coisa isso daí, já vem acontecendo há anos alguma coisa, né? E e os países já vêm comprando. É porque se compra tudo de uma vez ou se desfaz tudo de uma vez, cria aquele alerta, né? Um alarde. As pessoas se tocam e começam a fazer a mesma coisa, que é o efeito sardinha, né? Que as pessoas vão fazendo, efeito manada também, que as pessoas vão fazendo a mesma coisa. Então, eles não, os grandes investidores, os big players, eles não fazem isso. Eles fazem aos poucos, para não ser notado. Até chegar um momento que ele dá o bote. Então ele vai, se ele quer fazer venda, ele quer tirar as posições, ele vai vendendo, ele continua comprando, só que ele vende mais. Ele compra para as pessoas verem que tá um normal. Ele tá comprando, às vezes compra bastante de uma vez só, mas ele tá se desfazendo aos poucos, mas em quantidades que você vai ver na média é mais do que o que ele comprou, bem mais. Só que você não percebe que são em poucas quantidades e fragmentado. Não só através dele. Esses grandes investidores, esses big players, eles usam outras corretoras, outros bancos para fazer suas posições. Então, ele é muito manipulado. O negócio é muito louco. Entendeu? O mercado financeiro é manipulação só, cara. É assim. Se você quiser entender um pouco, assiste o Billions. É aquilo, velho. Mas mais louco ainda. Entendeu? Claro que eu sou uma pessoa que pesquisa, assim, curioso, mas nunca trabalhei lá nas bolsas e tudo mais. Mas é a visão que eu tenho daquilo que eu pesquisei e tudo mais, que eu venho acompanhando, né? E se quer entender a crise de 2008? Assiste o documentário interno, como que chama? Janela interna? Putz. Trabalho interno, se eu não me engano, é trabalho interno. Eu acho que é. Mas pesquisa lá, documentário 2008. Meu, esse documentário tá excelente. Ele fala muito, muito, muito do que aconteceu realmente em 2008. Na Islândia, os bancos de lá, vixe, começou a pegar empréstimos, um monte de, sabe? Nossa, país pequeno, sabe? E enfim, é, então, voltando para cá, os países começaram a comprar ouro, desfazendo de certas ações, de suas posições em vários investimentos e tal. Então, você começa a juntar essas peças, você começa a perceber, e alguns estão falando que está prestes a estourar uma crise e é uma das maiores crises que já teve, maior que o crash de 29, né? Então você vai juntando essas peças, é como se você fizesse um documentário, um dossiê. Vai anotando tudo que você pegou, aí você vai lá e lê. E faz uma análise daquilo que você juntou. Você começa a ver um mapa ali, você começa a ver, cara, estão desfazendo as posições, estão comprando ouro. Os maiores especialistas do setor, da área financeira, estão falando é, de crise, estão batendo nisso daí, de crise, 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 ninguém está percebendo, né? E não sei o que. Aí o Vaticano vem e dá uma dessa, agora. Estourou a guerra, já tem 6 meses, até mais, que foi em fevereiro de 2022. Que guerra, meu, para crise econômica é uma das causas. É uma das causas, né? Então, você vai analisando. E essa guerra não é só localizada. Você percebe que não é localizada. Ela só está nas regiões de Ucrânia e Rússia, mas
economicamente está interferindo em todo mundo, porque Estados Unidos está injetando dinheiro na Ucrânia, a Europa, a OTAN, todo mundo está investindo dinheiro, investindo não, está injetando dinheiro na Ucrânia para manter a Ucrânia, porque aí é outra pegada, outra história, outras teorias, o que, que é essa guerra, que eu também são N teorias, não dá para saber o que está acontecendo realmente, né? Só pela mídia, só pelo coisa oficial, você não vai ter nada, né? Oficialmente é porque a Rússia invadiu a Ucrânia porque quer o território, igual lá em 2014 que queria a, a Crimeia e tal. Mas oficialmente é isso que acontece mesmo? Não dá para saber. Entra no campo de teorias. Mas enfim, então eles estão movendo recursos. Aí estão movendo as sanções contra a Rússia. A Rússia é grande, cara. A Europa depende do gás da Rússia. Então, assim, envolve. Por isso que não dá para você descartar. Ah, não vai ter crise porque não sei o quê. Cara, pensa só. A Europa depende do gás. Aí eles começam a sancionar, restringir as coisas na Rússia. Tudo. As empresas internacionais não podem mais é, fazer negócios com a Rússia. Estão saindo da Rússia. Então, são sanções. O que, que a Rússia faz? Elas vão e bloqueia, faz contra-sanções também. E aí bloqueia o gás. Aí quem depende do gás da Europa vai ter gás da onde? Aí a China compra o gás da Rússia e revende para a Europa muito mais caro. Então aí, ou seja, já está aumentando o custo de vida europeu. Porque tudo é baseado no gás. Pensa assim, quando a gasolina aumenta aqui no Brasil, quer dizer, no mundo inteiro, quando a gasolina e o petróleo aumenta, não aumenta tudo? Frete. Se aumentou o frete, cara, aumentou a gasolina, aumenta o frete. O diesel, enfim. O combustível, né? Aumentou o frete, aumenta tudo. Porque tudo depende do frete. Seja ele ferroviário, seja ele rodoviário, seja ele hidroviário ou aviação, né? Não é aviário. Esqueci o termo. Mas transporte aéreo, né? Porque tudo vai depender de combustível. Então vai aumentar tudo. Tudo que precisa se locomover vai aumentar. Então aumenta o custo de tudo, cara. Você tá entendendo? E lá é o gás. Não que o combustível não seja principal também, mas o gás ele serve para várias coisas. A indústria usa o gás para várias coisas. As casas usam o gás para aquecimento e muitas coisas. Então não é igual aqui que a gente usa. Beleza, a gente em apartamento usa o gás. O gás. Ó, aqui, por exemplo, pra você ter noção. Ah, aumentou o gás, né? Um tempo aí. Aumentou o gás, né? Era 60 o gás, foi para 100, 90, 100 reais. Apartamentos, condomínios novos, é tudo chuveiro a gás, certo? O gás em si para cozinhar, ele aumentou, mas tudo bem. Tudo bem não. Ele aumentou, vai impactar, vai impactar. Só que não impacta muito, porque só está restrito na alimentação. Ali no preparo da alimentação, e não é tudo que você cozinha. Né? Você cozinha, claro, tem que coisar ao fogo. Mas você tem micro-ondas, você tem forno elétrico, você tem outros meios assim que dá pra, né, ir equilibrando e papapá. Vai ficar um pouco mais caro o custo de vida, mas não vai ficar tanto. Porque o seu chuveiro é elétrico, a maioria. Só que quem é dos condomínios novos são tudo rede de gás, a parte do chuveiro, né? Tudo gás. Que é outra coisa também que, né, segundo oficialmente, é segurança e tudo mais, né? Mas é uma. Enfim. Você gasta uma pancada de dinheiro só para poder montar o kit gás, né? Que é um desperdício, não precisa, né? Mas é o. Por que tem 220 então no apartamento? Não faz muito sentido, entendeu? Mas aí você precisa de evidências, aí tem o relato oficial, aí vem em metro, vem um monte de coisa que rebate vocês. Quem é você para poder falar sobre isso daí? Então é teoria, né? Mas você sabe que tudo tem um interesse por trás, né? Enfim, aumentou o gás, cara. Essas pessoas que moram em condomínio, aí vai ter um impacto maior. A indústria vai ter um impacto maior. Só para você ter noção, né? E a gente não usa aquecedor.
vai ter um impacto muito maior, porque eu uso o chuveiro e o gás para cozinhar, entendeu? Então o impacto ele é maior. Imagina na Europa, que é para muito mais coisas que usa. Então o impacto é maior. Então dizem que até 220% aumentou o gás lá, né? Então imagina, pô, 220, 2,5 vezes quase aumentar o gás. E antes a Europa é tudo barato, custo de vida é barato, não sei o quê. É o paraíso, todo mundo quer ir pra Europa, né? Não sei o quê, que não sei o que lá. Agora é outra pegada. Agora não é mais assim. Entendeu? Recursos naturais a Europa não tem. Ela importa tudo. Né? A maioria dos países, né? Tirando alguns países grandes, todo, né? Mas a maioria importa, velho. Então, assim, se na minha visão, a guerra é parte da agenda, né, da elite, mas é um início dessa crise. É o início dessa crise que já começou. Já começou. A crise não vem de uma hora. Ah, hoje é a crise. Puf. E é igual uma pandemia. Vem ali, vai aos poucos até se instalar. Mesma pegada, é uma coisa aqui, uma empresa que falha ali, é é um aumento que tem aqui, é não tem aumento salarial e pá, desemprego e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até se instalar. Bilhões investido não, injetado de países na Ucrânia, que é um barril sem fundo, que aí você tem que ver, barril não, poço sem fundo, que aí você tem que ver para onde está indo esse dinheiro realmente, entendeu? Para onde está indo esse dinheiro realmente. Então é muita coisa por trás. Aí você pega a pandemia 2020 que quebrou geral o mundo, quebrou geral, geral, menos o setor farmacêutico que cresceu exponencialmente. Isso é fato. É só pesquisar. Claro, porque eles venderam isso aqui, isso aqui. Tá bom, tá bom, ok. Mas cresceu ou não cresceu? Cresceu. Olha, aqui no Brasil, por exemplo, cada esquina. Qual é o único ramo, tirando o imobiliário, né, a construção civil que também não parou, tirando esse, qual foi o único setor, a única área que cresceu? Você vê comércio fechando, placa de aluga nos comércios, as portas fechadas do comércio, porque quebrou. Pô, um dia que você fecha o comércio é um prejuízo danado. Imagina 30 dias, 40 dias, 60 dias fechado. Imagina. É complicado, cara. E então quebrou geral. Só que a única coisa que cresceu, farmácia. Presta atenção nas ações das farmacêuticas. Farmacêuticas não, das empresas de farmácias. Drogazil, Drogaria São Paulo. Qualquer empresa, qualquer farmácia cresceu. Outra farma. Cada esquina. Drogazil. Droga São Paulo. Droga Rai, droga cacete. Droga. Toda esquina. E não é uma farmácia, é farmácia gigante. Com investimento muito grande também. Estacionamento, pá, não sei o que. Cresceu, porque as pessoas compram. Teste de PCR, antigripal e não sei o que. As pessoas só se entopem de remédio. Aí vem a pandemia, só faz isso aumentar. Venda de remédio. Pessoas ficam neuróticas e tem que usar remédio. Esquecem da alimentação saudável, esquecem do emocional, esquecem do mental, esquecem de tudo. Só remédio. E se entope de refrigerante, de fast food, de industrializado. Não vê essa parte. Mental, tô com medo, paranoia, medo. Esquece de tudo isso, é um conjunto. Entendeu? E é tudo. Por isso que eu falo, é uma coisa só. Não é uma coisa separada. Eu tô falando, você vê, eu tô falando de farmácia, eu tava falando de Vaticano, que eu já passei pra guerra, que eu já passei pras empresas, pro setor, não sei se é farmacêutico, de drogarias ou de farmácia, enfim, que aumentou e que vai para a saúde, porque é uma coisa só, cara, é uma coisa só. Se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida do seu mental, do seu emocional, do seu físico, você
você vai ter problemas. Esses problemas vão interferir na sua saúde, que a sua saúde tem a ver com isso. Aí as empresas aumentam e se está aumentando esse setor que é muito grande, ele vai começar a comprar coisas, a investir dinheiro em propaganda, em setores que vai influenciar para você cada vez mais ficar mais doente. Porque se está gerando dinheiro para isso, pode ter certeza que não vai ter interesse em acabar com isso. Entendeu? Se já tinham cura para o câncer, para a AIDS, por que não tem hoje? Não foi divulgado, não foi passado adiante. Porque tem interesse, cara, financeiro. Os remédios, os coquetéis, as quimioterapias, os convênios. É uma rede gigantesca. É um mercado gigantesco. É uma cadeia gigantesca de pessoas, de empresas, de grupos, de organizações que têm interesse nessas coisas de doença, de tudo mais. É gigantesco. É igual o setor de segurança. É enorme. Por isso que você... Não é só por isso, né? Um dos motivos que você vê jornal de sei lá quem, esses jornais assim, eles falam, a gente traz a notícia, pá. Que notícia, cara, que você vê nesses jornais? Você só vê notícia de tragédia. Você não vê outra notícia, você não vê uma notícia internacional que tem a ver com você. Só quando tá estourando muito, tipo a guerra. Aí eles tiveram que falar, mas foi meio que obrigado a falar, porque o bagulho tá acontecendo. Mas fora isso, eles nem falam. Pergunta, tenta ver lá o anúncio do Putin sobre a guerra. Ele fez o anúncio, eu vou fazer outro vídeo. Sobre falando do uso de armas nucleares. Vê lá quem está assistindo esses jornais sensacionalistas de tragédia, de assassinato, sequestro, morte, só essas coisas. Pergunta se eles sabem disso daí. Não sabem. Esses jornais não passam essa informação. Não estou falando que os outros jornais são melhores. O meu jornal é tudo real. Não é, mas é menos pior. Entendeu? Esse aqui vai na veia. Medo. Aí você sai na rua com medo. Aí você tem que comprar um carro blindado. Tudo bem, você não tem condições, mas você tem que pôr um alarme, um celular com seguro pro carro, seguro de vida, seguro para isso, seguro para aquilo. Tá entendendo como que o setor vai influencia? É uma coisa só. Se não tem medo, não tem esse setor de arma, de segurança, de não sei do que, de seguro. Não existe esse setor. Então por isso que não vai parar nunca. E isso daí só alimenta o nosso medo. Não é que não existe violência, não é que não existe crime, não é que não existe assassinato, roubo, sequestro. Existe, mas eles só focam nisso, faz com que o negócio cresça. Porque não é como se cada esquina que você fosse tem um roubo, tem um assassinato, tem um sequestro. Você não anda mais em São Paulo, em qualquer grande cidade. É tipo isso, se você for parar pra pensar nisso daí, for acompanhar isso daí, é isso que acontece. Porque só tem... Eu já vi assim, porque às vezes o pessoal tá assistindo, a padaria, algum lugar tá assistindo, aí você tá lá, né? Aí você tá ouvindo, cara. Às vezes eles estão passando uma notícia tão idiota, tão besta, né? Um acidente. Aí você vai ver o acidente, o carro dá um totozinho no outro. Aconteceu um acidente. Aí fica lá meia hora o repórter, o helicóptero lá, marginal e tal, não sei o que, porque não tem notícia, né? Não tem notícia pra passar. Aí quando tem aquela notícia do sequestro, fica miliano na notícia. Mas é só essas notícias, cara. Não tem outra notícia. Não existe outra notícia, velho. Abaixar a gasolina, eles fazem de tudo pra colocar a notícia boa como ruim. Baixou a gasolina, mas não sei o que, refletiu. Sei lá, qualquer coisa. Porque tem que ser notícia ruim. É raramente uma notícia boa. Às vezes acontece, não vou falar que não acontece. Eles passam alguma coisa e tal, mas é muito raro. É bem pouco essas notícias boas, entendeu? Que tem, cara. Não tem só coisa ruim. É que passa essa impressão de que só tem coisa ruim e a gente fica na cabeça, só tem pessoas ruins. Só tem gente ruim. Só tem maldade. Tá entendendo? Mas não é só isso. Tem muita gente sem consciência? Tem. Mas não é só isso, cara. Aí você vai na rua,
Tem pessoas que ajudam outras pessoas. Tem pessoas que dão bom dia. Você sabia que tem pessoas que dão bom dia na rua? Por que eu não passo daí? Ó, aumentou o número de pessoas que dão bom dia para outras pessoas sem conhecer. Não, mas não passa. Não, aumentou o número de pessoas que agridem outras pessoas. Verbalmente eu tô falando, né? Porque tem essas notícias também. Então, posso terminar minha gravação aqui, cara? Valeu, hein? Então, tipo, é isso, tá entendendo? Existem coisas boas. Carros param para pedestres atravessar a rua? Param. Tem carros que não param? Tem. Mas tem muitos que param. Se você começa a só ficar nessa vibração de medo, de coisas ruins, você só vai ver isso. Um exemplo claro é aquilo. Quando você compra um carro, por exemplo, ou é novo no sentido de novo para você, né? Mas pode ser um carro usado, velho até, mas aí esse carro, vamos supor que você comprou um Corsinha 94 verde, você só vai ver Corsa dessa geração na rua, porque você vai prestar atenção só nisso, seu foco é só nisso. Mas sempre teve Corsa verde dessa geração na rua, sempre teve, mas você está prestando atenção agora nisso. E a mesma coisa nisso. Você está focando no medo, você só vai ver coisas assim relacionadas a medo. Aí vem poder de atração, só vai atrair esse tipo de energia. Eu não estou falando que não existe coisas relacionadas ao medo, como eu disse, crime e tudo mais. Existe, mas não é só isso que existe. Existe coisa boa, existem pessoas boas. Não vou falar que não existe pessoas boas. Todo mundo é bom, só que tem ações ruins, né? Mal intencionadas, enfim. Tá ficando muito longo o vídeo e é mais para falar assim, algo está acontecendo. Perceba-se. Então o Vaticano deu um prenúncio sobre isso. Isso fora a morte da rainha, né? Mas eu vou fazer outro vídeo detalhando um pouco mais. Então não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e bora pro próximo vídeo.